De volta com o Estúdio Mais, o nosso último bloco aqui com o vice-prefeito Ari Vec. Falamos aí no primeiro e segundo bloco de reforma política, de situação de eleição em 2018, e agora vamos falar alguma coisa sobre Brusque, né? Bom, recentemente tivemos aí uma reunião do Conselho da CODEB para extinguir a CODEB. Houve crítica aí, principalmente do ex-prefeito Ciro Rosa, que é uma das pessoas que ajudou a construir essa aliança PMDB-PSB. O que o governo pensa sobre essa decisão da extinção da CODEB do ponto de vista prático, administrativo, da CODEB inserida hoje no governo, sem uma atuação uma ação mais específica? Ela está, me parece, em stand-by, está parada? Esse processo acho que foi mal feito, na hora da transição, no momento de 2008 ou 2009. Então esse processo acabou sendo, vamos dizer, deixado a stand-by talvez, ou parada, ou jogada uns falam até na arena multiuso, outros falam nas gavetas, e esse processo ficou assim. O Tribunal de Contas vem de lá para cá, fazendo várias auditorias, vários processos administrativos e até judiciais, em cima de administradores e ex-administradores. Então são vários problemas que vêm acontecendo. Existe na CODEB dívida com empresa, e existe dívidas principalmente com o governo federal. Então não se sabe o que tem lá dentro, a caixa está lá e não se sabe ainda o custo que é a CODEB para Brusque. Se existe realmente, parece um terreno em nome da CODEB ainda, o patrimônio que a CODEB tem e o que a CODEB deve realmente de fato de impostos e ações trabalhistas ou ações de empresas que forneceram algum tipo de material que a CODEB comprou na época e deixou de pagar ou não houve os seus compromissos honrados. Então há várias versões, há versões que havia dinheiro em caixa, há versões que há recursos para ser cobrado ainda de áreas pavimentadas pela CODEB. Então há várias versões. A versão que nós temos, a última que tivemos, que foi a última visita que o Tribunal de Contas do Estado nos fez, no mês de março, abril, que na chegada dos três eu tive até o privilégio, vamos dizer assim, de ao chegar os auditores e procurar o gabinete do prefeito e me encontrar. Eu perguntei qual era o motivo da visita, os três me disseram, é CODEB. Aí eu pedi que eles viessem na minha sala e eu brinquei com eles, um até eu conhecia. Eu disse, mas pelo amor de Deus, já é a 10ª vez, eu acho que vocês estão aqui para ver CODEB. Dê a nós uma condição de poder resolver. O que é para fazer? Nos oriente, nos diga. É para abrir a CODEB e botar a trabalhar? É para fechar a CODEB? É para o que fazer com esse, vamos dizer assim, esse esqueleto que está no armário e nós precisamos arrumar a solução. Inclusive um prefeito interino acabou sendo multado essa semana por não ter feito o dever de casa. Então o ano que vem provavelmente o Dr. Jonas será multado se ele não fizer nada em relação à CODEB. Se ele não deixar lá na caixa, provavelmente o ano que vem, na hora da prestação de conta da prefeitura, o Tribunal de Contas vai ver e vai multar o Dr. Jonas por não ter feito nada durante o ano. Então, se conversou com os acionistas, que são, claro, o grande acionista é o município, os acionistas minoritários são 3, 4 pessoas, algumas até falecidas já, né, que são acionistas minoritários, e se fez um edital publicado no jornal, bem transparente, mostrando o quê? Que aquele relatório do Tribunal de Contas nos orientava e nos direcionava para que nomeássemos aqui de lei um liquidante. O liquidante o que é? Nomear uma pessoa, que esse projeto vai ser encaminhado à Câmara Legislativa ainda, à Câmara de Vereadores, para que possa a Prefeitura contratar ou entre seu quadro, pegar alguém para botar lá para a fundo, com contabilidade, com área jurídica, ver o que realmente a CODEB deve, o que realmente de recursos ela tem ou não tem, para que possamos, aí sim, uma nova Assembleia decidir pelo fechamento da CODEB e, de uma vez por todas, liquidá-la. Mas se liquidá-la, claro, esse passivo, vamos dizer assim, com o governo federal, principalmente, vão ter que ser trazido ao governo municipal para um possível parcelamento. Então o município acabará tendo que arcar com esse passivo que a CODEB deve ao INSS e talvez ao FGTS, que é o que está nos jornais nas últimas semanas aí. Os dois, eu acho, maior passivo seria o INSS e o FGTS. Então, eu acho que chegar
esse ponto quando no momento que a auditoria, ou qual é o nome que vai dar o liquidante, que é a palavra usada na Assembleia, quando o liquidante chegar e apresentar esse número, aí a Assembleia tomará a posição, levará ao prefeito, o prefeito decidirá o que fazer, ou a Assembleia de Acionistas decidirá o que fazer. Na questão de por que não reabrir a CODEB, eu tenho uma grande dificuldade, principalmente, eu conversei isso muitas vezes com o ex-prefeito sobre essa situação, a dificuldade hoje dos organismos de financiamento de colocar recursos em empresas de companhia mista. Você vê ontem, o presidente da República lançou um pacote de venda de empresa, o governador Raimundo lançou a mesma questão que fizemos em busca da CODEB, com a Coab, com a Codesc, com o Bescor, com uma série de empresas estadual, nomeou liquidante, está fechando a Coab, que fez prédio aqui em Brusque. Se você for olhar, a Coab atuou muito, teve até um presidente brusquense, dois, o Zé Orlando Batistotti e o Boca, foram presidente da... Por que o governador tomou a decisão de fechar a Coab? Porque a Caixa Econômica criou o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida financia direto a população, direto o contribuinte. Ela não repassa dinheiro para o município ou para a Coab para fazer casa. Da mesma forma a CODEB. Eu bati nessa tecla muito e continuo afirmando isso, já falei várias vezes com esse prefeito sobre isso. Os programas, por exemplo, esse programa que eu acabei de anunciar para você, o Fundão. Vamos que Brusque seja detentor, na parcela de Brusque seja 3, 4, 5 milhões. Esse recurso é um programa. E no programa está escrito o quê? Você vai poder fazer o quê? Investimento em infraestrutura e compra de equipamento. Todos os dois tipos de modalidade, o que é? 866, licitação. Então você é obrigado a apresentar um projeto ao banco, que tem um banco financiador, que no caso é a BRDE, ou o Badesc. Você vai e apresenta um projeto aprovado pelos engenheiros, pela parte técnica do banco, um valor, como fizemos agora, que até é a boa notícia, essa semana ainda a população, até sexta-feira, saberá a empresa vencedora da Beira Rio, margem direita, que é o recurso do Badesc, 4,5 milhões, está agora só faltando a abertura da proposta de preço, toda a parte burocrática já foi solucionada, só falta abrir agora essa semana até, eu acredito amanhã, no máximo segunda-feira, eu acredito que amanhã ainda dá, de conhecermos a empresa que vai executar aquela obra de terraplanagem, de abertura do canal Extravasor. Por quê? Aquele dinheiro não tínhamos como colocar no Badesc. O ex-prefeito esteve comigo também no Badesc, discutindo essa situação. Todos os dinheiro que está hoje no Pro Transporte, ou no PAC do governo federal, ou no Avança Brasil, que é o novo projeto, que nós queremos incluir ali a margem esquerda da Beira Rio, e queremos incluir a Ponte do Centro, todos esses recursos são recursos de programas. Os programas, quando são feitos e aprovados pelo Congresso, ou aprovados pelo governo federal, eles trazem uma série de requisitos, e um dos requisitos chave para isso é a licitação. E a licitação se configura o quê? Através da Lei 866. Então, não temos como arrumar recursos. O que aconteceu na CODEB no passado? Existia recurso tanto do governo do Estado, como do governo federal disponível, recurso do ICMS, recurso do governo federal livre de emenda e tal. O que acontecia? O governo, na época do governador Luiz Henrique, vou destinar 4 milhões para Brusque. Destinava, o prefeito botava na conta da prefeitura esse recurso era aplicado para pavimentação, ponto. O prefeito usava a CODEB para pavimentar as ruas. Só que hoje isso não existe mais. Você tem que ir lá pegar o recurso, e é uma crítica que eu faço ao governo federal nessa conta. Eu não estou aqui dizendo que o governo federal está certo. Não, está errado. O que está nos levando no grande problema, por exemplo, no Otaviano Rosa. Nós temos que construir uma rua lá, com um programa federal que exige 2 calçadas, numa rua que não tem condições de fazer calçadas. Vamos ter que enfrentar isso na Limeira Alta, logo, até final do ano. Vamos ter que enfrentar esse problema. Porque como é que nós vamos fazer uma rua na Limeira Alta com 2 calçadas lado a lado? Porque o programa diz que tem que ter calçadas. Você já está dizendo que a rua já existe, não tem mais como desapropriar nada. E também tem lugares, tem rio, tem morro. Como é que nós vamos fazer uma calçada? Vamos ter que fazer uma laje para ter calçada? Então, quando o governo federal cria os programas, ele cria a nível de Brasil. Ele não olha a especificidade de cada município. Então, lá no Cedro Alto, nós vamos pegar a partir vamos dizer assim, da ponte do Cedrinho, do Cedro Alto, para frente, nós vamos ter uma rua com 2 calçadas a cada lado. Enquanto
após o Tomás Coelho, se você for olhar, tem dificuldade, não tem quase calçada nenhuma. Vamos dizer, o prefeito da época podia ter pego aquele dinheiro, é o seguinte, vamos fazer uma calçada só de um lado. Vou pegar esse recurso, vou fazer uma calçada na parte que não tem e vou fazer a parte nova, calçada também só de um lado. Ele não podia fazer isso, não é culpa do prefeito que estava na cadeira naquele momento. O programa não aceitava isso. Então, o programa do governo federal, quando foi criado, ele coloca uma série de condições que para o município muitas vezes é terrível. Na questão da Limeira, eu já discuti com a Caixa Econômica 10 vezes que o produto utilizado na obra da Limeira tem que ser paver. A Limeira tem vários lugares que não moram, faixa de 500 metros, 1 quilômetro, que não moram ninguém. Quem é que vai limpar a área de paver? Porque se tem residência, o morador faz questão de limpar a sua calçada. Se nós fizermos, aí eu estou tentando que a Caixa Econômica aceite que a calçada seja então de concreto. Feita de concreto, para quê? Faz uma vez só, não precisa ninguém. Tu imagina, vocês que conhecem bem Brusque, vão lá na Beira-Rio, Dom Joaquim, lá foi feito esse mesmo modelo. Governo federal, pró-transporte, e não é crítica ao prefeito da época, não. Eles teve que fazer assim. Vai lá ver como é que está aquela rua. Nós vamos ter que pagar alguém para ficar com um arame, tirando a cebolinha, vamos dizer assim, do meio daquele paver todo. Então, é um projeto que para nós se torna complicado e um custo altíssimo de manutenção. Então, isso o governo federal não olha. Então, essa questão com a CODEB, exatamente isso eu vejo. Se a CODEB tivesse em dia, com condições de trabalhar, eu tenho certeza que ela faria mais barato e poderíamos avançar muito mais na questão de obras em Brusque. Só que, primeiro, ela está numa situação jurídica e financeira complicada, contábil complicada. Segundo, não tem hoje organismo, seja estadual, nacional. Nós teríamos a CODEB, se estivesse funcionando hoje, somente para fazer obra com recurso próprio, com recurso da prefeitura. Como a prefeitura também não tem recursos, porque está tudo vinculado à saúde, à educação, à folha de pagamento, então teríamos muito pouco recurso para executarmos obra via CODEB. Então, se o governo do Estado dissesse, a fonte 100, que é a fonte do ICMS, o governo do Estado pudesse repassar por ano para nós 5 milhões, 2 milhões, aí valeria a pena manter uma empresa de companhia mista aberta, porque você faria com a máquina de asfalto, você faria o asfalto, compraria a pedra de alguém na CODEB, compraria o maquinário de outra pessoa e faria o asfalto tranquilamente pela CODEB. Só que, infelizmente, nós não temos essa condição hoje. Por quê? As estradas que nós iremos pavimentar, as ruas que nós teremos que fazer, são ruas que estão em programa do governo federal. E vou mais longe, o governo federal não prevê, nem no atual programa hoje, que é o Avança Brasil, não prevê repavimentação. O nosso maior problema da nossa cidade hoje é a repavimentação. A nossa cidade, em termos de pavimentação, não vou dizer que está 100%. E não está, falta algumas ruas ser feitas, mas se comparado ao que existe, deve fechar em 80%, talvez, ou mais de 80% das nossas ruas já estão pavimentadas, ou por paralelepípedo, ou por lajota, ou por asfalto. O que nós temos que gastar, e muito, é com a repavimentação. Por quê? Nós temos que fazer drenagem, automaticamente nós temos que refazer a pavimentação. E esse recurso nós não encontramos em lugar nenhum. Eu já procurei a Caixa Econômica, procurei o BNDES, procurei o BRDE, o BADESC, para fazer o quê? Repavimentação. Cheguei a dizer para eles, vocês não precisam nem financiar a repavimentação toda, só refinanciem para a gente, para o município, a questão do betume, que nós temos usina de asfalto. O que é mais caro no asfalto? É o betume, não é a brita, é o betume e a aplicação. Então, se financiasse apenas com o recurso da Caixa Econômica ou do BNDES, nós iríamos lá, compraríamos o betume, usaríamos a nossa usina, alugaríamos o equipamento e asfaltaríamos a cidade, então. Mas não estamos com um programa desse para ser lançado a qualquer momento, de mais de 30 quilômetros na cidade, só que teremos que usar o quê? Recurso próprio. E recurso próprio sabe que é curto, então nós vamos ter que fazer conforme vai entrando o orçamento do município, conforme o dinheirinho que sobra, tu vai fazendo. Fizemos agora, por exemplo, a rua São Pedro. Foi feita lá mais de 500 metros de recuperação de pavimentação. Parou. Então vai ter que fazer mais um pouco, mas tem que ver se o caixa suporta esse mais 500 metros, mais 1.000 metros. Então, essa dificuldade hoje nós temos. Por quê? Nós temos dinheiro para pavimentar, por exemplo, a Limeira. É só acabar o projeto, são quase 9 milhões. Mas não temos dinheiro para recuperar a Beto Miller, que é a mesma rua. Então, essas condições que o município hoje
passa, e não é nós, quando eu falo município de Brusque, eu falo no amplo geral. Os recursos hoje são direcionados para quê? Via nova, com uma condução diferente, independente de onde é que seja. Tem que ter calçada, tem que ter acessibilidade, tem que ter ciclovia, tem que ter uma série de coisas. Só que nós vamos ligar ela a uma outra rua que não existe infraestrutura nenhuma. Então tu vai sair lá do Cedro, vamos dizer assim, tu vai sair do Cedro Alto, um cego com o guia, vai chegar no Cedro normal, acabou o guia, porque foi feito no passado, não era exigência, não tinha essa necessidade. Então, só que isso quando faz o programa a nível nacional, não se imagina que os municípios, cada município tem sua capitalidade, né? Então, é esperar para ver o que isso vai passar pela Câmara ainda. Isso, a CODEB, nós vamos mandar um projeto de lei para a Câmara, o projeto está sendo formulado na Prefeitura, a Assembleia aprovou essa forma de nomear um liquidante. Possa, talvez, o liquidante provar por A mais B que a CODEB é viável e que não há dívida nenhuma, e que, se isso acontecer, talvez até a própria Assembleia mude de posição, em vez de liquidar, ela é uma empresa, vamos dizer, lucrativa e possa continuar. Não estou aqui dizendo que vai acontecer isso, mas hoje, pelo que se apresenta lá, pelo que se escutou dos prefeitos anteriores, pelo que o Tribunal de Contas nos apresenta, ela está com a dívida muito alta. Então há necessidade de fazer inclusive um refis nas dívidas da Copa, porque se chegar, vamos dizer, ao valor final, nós não vamos ter condições no município de Brusque de assumir na hora essa dívida. Então vai, mesmo indo para a liquidação, mesmo responsabilizando aqueles que por um motivo ou outro deixaram parado, não executaram no momento certo, porque tem muita gente que também lá, por omissão ou por não querer atuar, há uma dificuldade enorme quando tu fala em CODEB de lei, de ter um funcionário efetivo, um contador ou um advogado que assuma a responsabilidade de gerir a CODEB. Nós procuramos, e está aqui lançado também o desafio, que um contador efetivo do município assuma a responsabilidade Ninguém quer. Ninguém quer. Chegou, convida um, convida outro, ó, você poderia ser o liquidante. Não quer. Nós vamos ter que mandar o projeto de lei para a Câmara para podermos, talvez, buscarmos fora do setor, do quadro pessoal da Prefeitura, que é grande, você sabe disso, nossa folha é grande, buscar alguém que possa fazer esse trabalho de liquidante e fazer esse levantamento. Então, é uma situação complicada para Brusque, nós vamos ter que assumir, mas se nós não assumirmos, o que vai acontecer? O prefeito vai continuar tomando multa, vai ficando isso cada vez, uma hora vai estourar e o município vai ser penalizado. Então, é melhor nós sabermos o que tem lá, né? Ver realmente se o tamanho da dívida, se existe dívida, e se tem alguma coisa a receber, se tem patrimônio, que possamos vender ou que possamos incorporar ao patrimônio do município, para que possamos fazer caixa para pagarmos essa conta. Muito bem, quero agradecer aqui a presença do vice-prefeito Ari Vec. Muito obrigado, Ari. Eu que agradeço, estou à disposição, só me chamar, como diz outros, estou à disposição da TV Brusque e agradeço mais uma vez a você e a TV Brusque por essa oportunidade. Amigo assinante da TV Brusque, voltamos na próxima semana com mais um assunto de interesse da nossa comunidade. Um grande abraço e até mais. De volta com o Estúdio Mais, programa de Irlei Silva, aqui com o vice-prefeito Ari Vec, liderança do PMDB aqui na cidade de Brusque, no estado. Estamos falando de reforma política. No último bloco a gente vai tratar, evidentemente, da administração. Ari, está se pensando, e isso surgiu inclusive nesta quinta-feira lá em Brasília, da possibilidade de se votar também uma espécie de federação dos partidos. Partidos que possuem a mesma ideologia poderiam se juntar e assim continuar ainda mais ou menos na votação proporcional, né? Isso acho que não se trata de distritão, era ainda a possibilidade de se continuar com o voto proporcional e ainda as coligações. O que você tem a dizer sobre isso? Quais as informações que você obteve? Você que tem mantido contato aí com o PMDB em nível federal, em relação a essa possibilidade também.
Há uma grande possibilidade da cláusula de barreiras já se vincular para a próxima eleição. Então, os partidos pequenos, esse grande número de partidos pequenos que foram criados nos últimos anos, principalmente nos últimos 2, 3 anos, foi criada uma dezena de partidos pequenos. Então, como eles têm representando no Congresso Nacional, e a maneira para não dizer assim, estarão eliminados automaticamente a partir do processo eleitoral do próximo ano, que exigiria 9 estados, esses partidos teriam que fazer pelo menos 1,5%. Então se somaria esses partidos todos num bloco e com esses blocos chegaríamos ao índice de 1,5% ou um número mínimo de deputados federais eleitos para que esses partidos pudessem, em bloco, então, participarem das eleições também e também no fundo partidário, para que não se perdesse o fundo partidário e nem o horário político. O horário político seria o mesmo, só que seria dividido entre esses partidos, vamos dizer, esse consórcio de partidos, uma federação de partidos, a palavra certa é essa, né? Uma federação de partidos nos estados. Então, só que essa federação teria que ser mantida durante os quatro anos de mandato desses deputados. Isso, para mim, eu vejo muito complicado. Porque na hora da votação, cada um tem uma posição diferente. Então, na hora de fechar a questão em votação, mesmo em bancadas firmes, como bancada que representa o governo, muitas vezes há divergência. A votação do impeachment do presidente, por exemplo, houve divergência em vários partidos políticos. Na votação agora da liberação do presidente da República, o próprio PMDB teve vários deputados que votaram favorável à denúncia. Então, essa questão, eu acho que na prática não vai funcionar. Agora, é uma maneira de avançar a reforma, porque os partidos pequenos estão muito preocupados com a cláusula de barreiras. Porque acontecendo a cláusula de barreiras, os partidos que não conseguirem o mínimo de 9 estados, 1,5% do eleitorado, estará extinto automaticamente. Não terá mais fundo partidário e não terá mais o horário político. Então, automaticamente serão extintos. Bom, e aqui em Santa Catarina, qual o futuro do PMDB? Você acha que vai se manter essa situação que acontece hoje com o governo Raimundo Colombo? Você aposta nisso, Ari? Ou essa tendência de um percentual do PSD se aproximar do PP? Já, inclusive, o PP já anunciou que... Fizeram um documento, né? Um documento de apoio. Aqui em Santa Catarina, a situação nessa semana se complicou ainda mais, o meio político catarinense, com a convenção do PP. Inclusive, não houve uma convenção unânime, vamos dizer assim, né? Acabou-se por dividir o mandato entre os dois candidatos do PP que disputavam a convenção partidária e se fez esse documento em apoio a um dos partidos que faz parte da Tríplice Aliança no governo do Estado, que é o partido do atual governador. O candidato do partido do governador, o Gerson Medeiros, mantém a firme proposta desse candidato a governador. Essas condições nós já colocamos em 2018, em 2016 e em 2014, né? 2014. Que o PMDB abriria a mão naquele momento da candidatura a governador, que seríamos o vice na continuidade do mandato do então governador Raimundo Colombo, que se reelegeu, mas que a condição nossa é que teríamos candidato em 2018. Isso já desde o primeiro dia, desde o primeiro momento, esse trabalho está sendo feito dentro do PMDB. O PMDB não descarta em nenhum momento dessa caminhada a candidatura a governador do Estado. Isso é líquido e certo. O PMDB terá, sim, candidato a governador do Estado. Claro que buscaremos e trabalharemos até o último dia, hoje de manhã. Ainda eu estive conversando com vários companheiros a nível de Estado e colocando essa situação, e há um grande compromisso, tanto dos grupos do PSD e grupos do PMDB, de tentar realmente reeditar essa Tríplice Aliança, que venha também participar dessa Tríplice Aliança ao PSDB, o próprio PP, se houver realmente essas condições do PP querer participar, que hoje faz parte. Na verdade, o vice-governador, quando fala que nós não somos inquilinos, nós somos parte dessa eleição do governador Raimundo Colombo, até porque nós somos o vice, fomos a bancada mais votada estadual e a bancada mais votada federal. Então nós somos o maior partido da coligação. Então quem veio de carona no último momento foi o PP, que entrou no governo agora, há menos de um ano. Então, e ninguém recusou isso, a entrada do PP ao governo. Pelo contrário, acho que veio para ajudar e está ajudando a administrar o Estado. Tanto é que nós vivemos hoje melhores condições a nível do Brasil, que é o Estado catarinense. Então eu acredito que isso possa acontecer.
Mas como esse acirramento de ideias e de condição que está sendo colocada, principalmente pelo presidente do PSD, o deputado Gerson Meriz, a qual pessoalmente é meu amigo, é que não há mais uma coligação entre o PSD, não há mais um interesse, e ao PMDB. O PMDB, com isso, tem se aproximado e muito numa linha do PSDB, até porque imaginamos o PMDB nacional sem ter candidato a presidente da República. Desde o primeiro momento que o presidente Michel Temer assumiu o governo, ele se colocou como um governo de transição e um governo reformista. E o governo que se coloca como um governo de transição e reformista se torna um governo popular. Então, é difícil o presidente Michel Temer, acho que ele próprio não tem interesse em ser candidato à reeleição, como também o PMDB não está preparando um nome nacional para ser candidato a presidente da República. Então, se direciona principalmente Santa Catarina, que já fez isso várias vezes, ao apoio ao PSDB. Nós já, nos últimos anos, vínhamos tendo apoio ao Serra, apoio ao Alckmin, então com vários apoio ao PSDB e com o Alckmin principalmente, tem uma proximidade muito grande com o atual vice-governador, que os dois são médicos, tiveram também a oportunidade de ser deputado federal juntos. Tal. Então o Alckmin esteve em Santa Catarina na semana passada e o PMDB em peso, vamos dizer, as grandes lideranças participaram dessa palestra do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Então a gente e o PMDB nesse momento trabalha muito mais com a matriz PSDB do que com a matriz PSD. Mas nós fazemos parte do governo do PSD, do governo Raimundo, e queremos, e o governador também demonstra isso. Cada conversa que você tem com o governador e com a sua equipe de governo, não estamos falando aqui na questão do deputado Gerson Meriz, mas na questão do PSDB, na questão do PSD, o governador tem demonstrado muito essa vontade de disputar a eleição ao Senado numa composição com o PMDB, até porque ele terá que renunciar ao mandato de governador e passar o governo ao PMDB. Esse compromisso ele tem, mesmo se não tivesse, a legislação o exige que ele, a partir de abril, se ele saia do governo do Estado e o vice-governador automaticamente é do PMDB, o Eduardo Moreira, o nosso vice-governador, vai assumir o governo do Estado. Então, como é que o governador vai sair, entregar o governo ao PMDB depois de fazer oposição ao PMDB, ou o PMDB fará oposição a um governo que estejamos juntos? É meio complicado quando se fala isso. No meio político, a turma diz, mas o governador vai disputar uma eleição ao Senado contra o próprio governo dele? Ou o PMDB vai estar contra o senador que esteve junto até abril? Então, essa conta não fecha. Então, e nós, eu acho que eu faço parte da Executiva Estadual, ao lado do Dr. Eduardo, Mauro Mariani, que é o nosso presidente, temos discutido isso semanalmente, quinzenalmente, que é o nosso projeto número 1, que é a permanência da Tríplice Aliança com o retorno do PSDB, porque nessa última Tríplice Aliança, o PSDB não participou, ele disputou com candidatura própria, com a candidatura do senador Paulo Bauer. Então, a tentativa inicial do projeto era que aquilo que o Luiz Henrique planejou em 2002, a Tríplice Aliança entre PMDB, PSD e PSDB. Isso aconteceu, nós estamos 16 anos de administração, vamos chegar a completar 16 anos de administração estadual, e eu fiz parte 12 anos dessa administração, eu falo com toda certeza, quase mais de 12, 13 anos de administração, com toda certeza que foi uma administração vitoriosa para o Estado. Os números dizem isso. Os números de segurança, o número de saúde, alguém vai me dizer, vai me comentar, não, mas isso não é verdade, mas se compararmos ao restante do país, Santa Catarina vive o melhor momento. Você está falando dessa harmonia entre os partidos, e essa criação da base. E também na questão... já se cria na própria eleição. Na própria eleição e também na questão de projetos e evolução no próprio desenvolvimento do Estado. Sim, nós temos índice é através dessa base que é isso que quando eu trago para Brusque isso, quando eu falo, nós queremos construir juntos, nós não queremos construir. O governador Raimundo usa uma frase muito... dele, né, direta, ele diz, a divisão não constrói ponte, não constrói escola, não constrói hospital. Então, agora a união constrói, o Luiz Henrique conseguiu construir desde 2002, tu pode ver que hoje a oposição do governo Raimundo é quase zero, quase os 40 deputados, talvez tenha 4, 5 lá que se colocam como oposição e que não fazem oposição ferrenha. Então, por isso também o Estado de Santa Catarina se destaca como primeiro lugar em turismo, o melhor índice em saúde, o melhor índice em educação e longevidade. Então, o nosso Estado é campeão em uma série de questões, graças a isso. A nossa economia vai bem, a abertura do esporte foi construída nos últimos anos, 2 portos de Santa Catarina, o Porto Navegante e o Porto Tapoá. Quer dizer, iniciado no governo Luiz Henrique, um até, acho que foi inaugurado, o Navegantes no próprio governo Luiz Henrique, o outro inaugurado no governo
Raimundo Colombo. Então, se evoluiu muito na duplicação da 101, tudo isso se construiu nos últimos anos aqui em Santa Catarina com essa união. Então, nós destruirmos isso agora, não sei se vai ser melhor para o Estado. Então, é essa condição que se colocou até hoje. Quando eu falo isso, eu falo com orgulho. Eu digo, Santa Catarina, quando nós assumimos o governo em 2003, nós tínhamos uma arrecadação no Estado na faixa de 400 a 500 milhões. Ao deixar, o governador Luiz Henrique já deixou próximo a 1 bilhão e 200. Se não tivesse estado a crise, o governador Raimundo Colombo já tinha passado de 2 bilhões. Mas está próximo, acho, de 2 bilhões de reais de arrecadação. Então isso o que é? Desenvolvimento? É a nossa indústria, é o nosso comércio, é o nosso cidadão, é a melhoria da qualidade de vida do povo catarinense. Então houve claramente, se tu falar com pessoas de outros estados, se você for, e você sabe disso, você é comunicador, você vai ver no Paraná, ou mesmo no Rio Grande do Sul, que Santa Catarina se diferenciou. Talvez, ou também por isso, porque teve aqui uma grande união política, uma grande junção de pensamentos para a melhoria da qualidade de vida do povo catarinense. Isso aconteceu. Claro que não é tudo mil maravilha, mas se olharem os índices, por exemplo, o sistema prisional nosso é ruim, claro, todo o sistema prisional brasileiro é ruim. Só que o nosso, 50% dos presos já trabalham. Então, isso a nível de Brasil é quase que único, né? Que 50% do pessoal que está hoje aprisionado já consegue trabalhar. Então, isso é um avanço. Santa Catarina consegue, claro que não é tudo mil maravilha, mas nós temos melhores índices de qualquer estado da federação. Você acredita que... Você é otimista em relação à possibilidade de voltar a se formar essa tríplice aliança, PMDB, PSD e PSDB? Sou muito otimista. Até em função me parece que, nesse caso, os partidos têm um objetivo único em relação à candidatura, que é uma candidatura do PSDB e do Alckmin. Mas eu já ouvi também, por exemplo, que o Dória poderia se filiar ao PMDB e ser candidato. Esse convite parece que houve, a mídia nacional trouxe que esse convite o presidente teria. Eu acredito, quando eu falei na questão do PSDB, é mais catarinense do que nacional. Hoje você acompanha a mídia nacional, vê que o PSDB tem um grupo distanciando do governo federal, principalmente do presidente Michel Temer. Se isso acontecer, eu acredito que, eu não tenho essa informação do grupo ligado ao presidente, mas existe também lá o tal do Centrão. Provavelmente esse Centrão também vai ter um candidato, que possa ser do PSDB, ou possa haver um distanciamento, então, da candidatura do PSDB, seja ela do governador de São Paulo ou do prefeito Dória, mas que esse grupo hoje, que é maioria no Congresso, o Centrão não é uma maioria absoluta, não dá os 308 que precisa para aprovar essa reforma, mas é uma maioria que garante a governabilidade. Esse tal de Centrão, que é formado por vários partidos, com certeza, não havendo uma candidatura viável no PSDB, também terão uma candidatura, eu acredito, com condições de disputar a presidência da República. Claro, olhar nome, hoje tu não consegue ver nesse grupo que hoje administra a nação, talvez tirando aí o ministro Meirelles, que a economia talvez seja a grande, indutora do governo do presidente Michel Temer. Acho que a economia foi o que deu essa condição que o presidente tem hoje, de estabilidade e tal, é porque realmente há uma perspectiva de crescimento do país. Então eu acredito que também aqui no estado nós podemos replicar essa situação. O governador, por exemplo, esteve ontem à noite, com o presidente da República, negociando o quê? O Fundam, que é recurso para todos os municípios catarinenses, independentemente de partido político, dividido por habitante. Então, se o presidente da República ontem sinalizou que sim, está dependendo de reunião nessa quinta com o ministro da Fazenda, o Meirelles, se isso acontecer até em meados de novembro, eu acredito, setembro, outubro, novembro, nós deveremos, Brusque também receberá a sua parte. Então, é uma ação que não visa apenas a questão política do partido do governador e nem do presidente da República, porque o presidente da República liberar 700 milhões para o estado catarinense, para ele seria poderia vir fazer festa em Santa Catarina. Não é isso. É que nós estamos querendo dizer o seguinte: precisamos que os municípios estão passando nesse momento por necessidade, não temos como aumentar a arrecadação, então o que acontece? O Estado pegará um empréstimo de 700 milhões de reais do governo federal, o Estado pagará esse recurso, quem pagará é o povo catarinense como um todo, e esse recurso será repartido entre os entes federativos do Estado, que são os municípios. Então, cada município receberá, pelo número de habitantes, pelos índices que estão lá já
no Fundão 1, irão receber um valor para que possam investir em infraestrutura nas suas cidades, porque o que falta hoje é recurso para infraestrutura, porque o que nós arrecadamos está quase 100% vinculado, nós não temos nada para investimento. Então, o que acontece? Então, o governador e o presidente estiveram ontem juntos para tentar montar, já houve um Fundão 1, montar o Fundão 2 em Santa Catarina. Então, isso é uma ação de governo que envolve vários partidos políticos, vamos dizer assim. Envolve o conjunto, tanto é que esse projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa por unanimidade. Então, não independente da indicação ser do PT, do PMDB, do PSDB. Então, é isso com que faz eu acreditar que essas lideranças políticas, vocês entrevistaram também no dia que esteve aqui, o presidente da Assembleia, o Silvio Derek, e ele fez esse mesmo discurso que eu estou fazendo aqui, de união, de dizer, inclusive recomendando ao partido dele, participe da administração, vamos agregar, porque qual é o motivo quando as coisas estão difíceis no país, no estado e no município, e nós estamos dividindo, puxando para trás, vamos dizer assim, quanto pior, melhor. Qual é o povo quer isso hoje? Não. As redes sociais, a televisão, as rádios, estão em todos os lugares. Hoje não há mais tu esperar a notícia para amanhã, tu recebe no mesmo momento. Então, se há uma vontade do administrador em poder ouvir os partidos, o povo e levar uma administração que possa agregar, por que não participar? Então, eu acredito que isso pode nos solidificar para que chegar no momento da decisão do ano que vem, em junho, os partidos, tanto o PSD, como o PMDB, como o PSDB, como o próprio PP, vamos dizer, é importante para nós, Santa Catarina, o quê? Um projeto que traga realmente. Agora, quem vai aglutinar esse projeto? Aí que está o problema. O grande problema, hoje, quando eu falava ainda, que saudade do Luiz Henrique, alguns diziam, né? Como faz falta o Luiz Henrique nesse momento. Porque era um apaziguador, alguém que sabia colocar as pedras no tabuleiro. Então, o Luiz Henrique tinha essa capacidade. Hoje, não existe essa pessoa que coloque cada um, vamos dizer, no lugar certo, no momento certo. O governador Raimundo, por seu estilo, ele não é de bater na mesa e dizer, não, vai ser assim. Ele deixa a coisa acontecer, ele prefere apaziguar, ele prefere deixar a coisa acontecendo a cada momento. Então, isso faz com que os partidos fiquem num momento mais bravo, outro querendo rachar, outro querendo sair. Então, o governador Luiz Henrique, na época, não, ele era mais firme, não, vai ser assim, assim, assim. Então, tinha um rumo. O governador Raimundo, mas talvez esse jeito também o fez 2 vezes governador do estado. Ele é um homem vitorioso, já chegou a senador da República, já foi governador do estado por 2 vezes, e é novo ainda. Então, eu acho que essa maneira dele fazer política também possa nos dar condições de chegar em junho e aqueles que estão hoje como candidato perceber, durante esse processo, que não há viabilidade eleitoral, através de pesquisa, através de análise, dizendo o seguinte, qual é o melhor caminho? É nós estar todos juntos. E eu acho que é o melhor caminho. Só que, como disse várias pessoas, esse momento é natural, que teremos vários candidatos, como aqui em Brusque, estamos vários candidatos a candidato a deputado, por exemplo. São vários, né? Se for olhar o número de candidatos a deputado estadual, tem um. Se for olhar o número de candidatos a deputados federais, lá também são vários candidatos a governador, que no final, eu acredito, iremos ainda buscar o melhor para a coligação e possamos reunir de novo esses partidos hoje que fazem parte do governo do estado. Independente de qualquer reforma ou qualquer situação que saia de Brasília, o PMDB de Brusque, você acha que deve ter candidato? Eu gostaria que fosse assim, Dirley, você sabe, eu acho que o PMDB, ficamos 32 anos fora de um processo eleito, né? O último prefeito que nós tivemos eleito foi o Dr. Celso, e de lá para cá o PMDB não fez parte da administração com representante eleito pelo povo. Eu tive a oportunidade, ao lado do Dr. Jonas, de ser eleito no último pleito, e eu acho que essa caminhada a gente não pode interromper. Não estou dizendo aqui que precisa ser automaticamente o meu nome, mas eu acho que o partido tem que criar liderança, não pode ficar em cima de uma única liderança, mas que o partido precisa caminhar. Eu acho que fomos a maior legenda na Câmara de Vereadores, houve uma grande divisão de legenda, é bem verdade, né? Nós fomos, para vereador, o partido que mais fez votos na cidade, fizemos 8 mil votos, próximo a isso. Então, foi o partido que mais fez votos na Câmara de Vereadores e somos vice-prefeito da cidade, temos uma atuação conjunta com o prefeito Dr. Jonas, eu acho que nós não somos um mero partido coadjuvante, estamos juntos no dia a dia na administração, acompanhando o prefeito no dia a dia, até porque
É isso que ele quer, é isso que ele pede para que o PMDB, para que a minha pessoa esteja do lado dele 24 horas por dia naquele momento de decisão. Então eu acredito que nós temos todas as condições de termos um candidato a deputado. Não sei se vai ser estadual, não sei se vai ser a federal. Eu acho que, como estamos hoje numa coligação, eu imagino que esses 3, 4 ou 5 partidos que fazem parte da nossa base de sustentação, vamos dizer assim, hoje, né, que nos dá sustentação na Câmara de Vereadores, deva se reunir dentro de um princípio. E aí eu já falei com algumas entidades que Brusque tem que ter representantes, sim, de preferência nas duas casas, na Câmara Legislativa Estadual, na Casa Legislativa, como na Câmara Federal, que possamos buscar, no meio desses partidos, que tenhamos um representante estadual e um representante federal. É isso que eu defendo. Agora, se lá em junho vamos chegar a esse bom senso, esperamos que sim. Porque nós temos, no mínimo, 4, 5 partidos que dão sustentação ao governo municipal que possam ter um candidato a deputado estadual, como o PMDB, e um candidato a deputado federal. Então, para que possamos diminuir o número de candidatos da cidade, porque 86 mil votos para eleger 2 a federal, nós teríamos que toda a população de Brusque votar em candidato de Brusque, com apenas 2 candidatos, que não é o caso. Todo mundo vem aqui pegar voto. Todo mundo de qualquer região, do oeste, do meio oeste, de Florianópolis, de Palhoça, de Blumenau, de Itajaí, vem aqui em Brusque também pegar voto. Então, o que sobra para Brusque não é muito, vamos dizer aí, 50 mil votos. 50 mil votos em 2 candidatos são 25 mil votos não elege ninguém. Se sobrar só para brusquense, que na última eleição acredito que nem chegou a isso. Não, a população de Brusque não deva ter votado 50 mil votos em brusquenses, que eu estou dizendo, em candidato de Brusque. Isso aí não elege ninguém. Então, os brusquenses também têm que buscar fora. Mas a nossa região é um pouco limitada. Por quê? Nós temos irmãos nossos, Botuverá e Guabiruba. Esses são irmãos de primeira hora, vamos dizer assim, que estão muito ligados e tal. Agora, Gaspar já tem ligação com Blumenau. Nova Trento, Canelinha, São João e Tijucas tem muito mais ligações políticas com Florianópolis do que com o Vale do Rio Itajaí-Mirim, que é com Brusque. Então, nós acabamos politicamente, ficamos isolados em 3 cidades. Então, com isso, temos dificuldade de termos representação. Temos um deputado estadual, que já foi deputado federal também. Então, essa nossa conta já aconteceu. Já tivemos aqui na cidade um deputado federal, que era o Serafim Venzon, e já tivemos um deputado estadual, na época o Ciro Rosa foi deputado, depois o próprio Paulo Esso foi deputado, o próprio Dagomar foi deputado, e nós mantivemos o do Venzon como federal. Depois o Venzon veio estadual, a nossa cadeira federal não tivemos mais, e agora mantemos apenas uma candidatura a uma cadeira na Assembleia Legislativa. Então eu acredito que se nós juntarmos força, poderemos talvez eleger 2 cadeiras no Legislativo e talvez buscarmos uma cadeira no Governo Federal. Vamos ao intervalo comercial. Depois do intervalo a gente volta com o último bloco aqui do programa Estúdio Mais, programa de Dirley Silva na TV Brusque. Amigo assinante da TV Brusque, estamos de volta com o programa Estúdio Mais, programa de Dirley Silva. Hoje, recebendo aqui mais uma vez o vice-prefeito Ari Vecchi. Vamos falar um pouco da administração, mas vamos tratar muito mais a respeito de política, de reforma partidária, de eleição 2018, até porque Ari Vecchi é uma das lideranças do PMDB aqui em Brusque e em Santa Catarina. Para saber como é que o PMDB estadual está encarando essa reforma que está aí durante a semana sendo muito comentada e o que ele pensa a respeito disso. E vamos falar também, evidentemente, de nossa cidade. Ari, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Dirley, obrigado à TV Brusque por dar mais essa oportunidade da gente estar aqui para debater com a nossa sociedade, repassar as nossas ideias, o que a gente pensa para Brusque e também o que a gente pensa a nível de política nacional e estadual. Bom, nós temos aí várias situações relacionadas a essa, não sei se pode se dar o nome de reforma política, mas vamos a alguns pontos aí que o nosso telespectador, o público da TV Brusque, tem acompanhado. Vamos começar pelo financiamento de campanha, Ari. Eu acho que hoje está difícil falar em
financiamento público ou mesmo ainda buscar da iniciativa privada, né? Isso hoje está complicado. A bancada catarinense, inclusive do PMDB, os 5 deputados federais fecharam questão contra o financiamento público nesse momento, como estava apresentado. Como tu disse, hoje falta remédio, falta saúde, falta educação, tem uma série de coisas que falta a nível de Brasil, né? Então, e a nível de Estado, e também com algumas dificuldades a nível de município. Então, os recursos são concentrados em Brasília. E vamos fazer um fundo criando 3 milhões, não justifique, né? Não justifica. Na manhã de segunda-feira, na manhã de ontem, eu estive com o doutor Eduardo, que é o nosso presidente de honra, a nossa maior liderança, vice-governador do Estado, e fizemos até uma teleconferência por telefone em viva voz com o presidente Mauro Mariani, e que estava em Brasília, um pouco antes de começar a votação, e conversamos um pouco sobre essa condição do PMDB. Nós defendíamos, e o PMDB defende, o Distritão nesse momento como um avanço na questão de chegarmos a 2022 com um distrital misto, que é isso que o PMDB vem defendendo durante esse período. Então, esse período, nessas 2 eleições, seria um período de transição, não é um negócio definitivo. Então, nesse momento, votaria nos deputados os mais votados, iriam tanto para a Câmara Federal como para a Assembleia Legislativa. Da mesma forma, na eleição de 2020, valeria para a eleição de vereadores. E em 2022, começaria um novo critério, aí sim, decidido os distritos, decidida a regra clara, porque se a gente não avançar de pouquinho, não se avança nunca. Então, eu acho que esse momento era o momento de avançar. A informação que a gente tem, várias bancadas defendem financiamento de campanha, mas não defendem o distritão. Outras defendem o distritão, mas não defendem o financiamento de campanha. Então, o que se ouve de ontem para cá, vou dizer, foi que vamos tentar parcelar essa reforma. Uma delas é a cláusula de barreiras, que eu acho que é realmente necessário no país que tem mais de 30 partidos. Então, a cláusula de barreira, o partido que não conseguisse coeficiente mínimo de 1,5% em 9 estados estaria extinto automaticamente. E também na questão do horário eleitoral, porque também acaba virando negociata aos partidos que têm mais tempo de TV, os pequenos acabam agregando para aumentar o tempo de televisão, principalmente nas cidades onde é que tem televisão, os grandes municípios. Então, essa negociação, se avançássemos na reforma, com certeza diminuiria. Diminuindo isso, também diminui a pressão sobre aqueles que são eleitos. Então, eu acredito que deixar como está, acaba o governo cada vez mais refém do Legislativo, no sentido, principalmente do Congresso Nacional, das decisões que o presidente tem que tomar. Quando quer tomar medida impopular, ele está refém, aí tem que fazer o quê? Reliberar emenda, dar cargos. Então, essa questão, se nós não evoluirmos na questão eleitoral, nós não vamos solucionar esse problema a nível de país. Então, o PMDB tinha como bandeira, de dizer assim, era questão mais ou menos fechada entre os catarinenses, que passasse o distritão, mas contra o financiamento do fundão, a cria daquele fundão que daria 3 milhões e 600. A bancada catarinense fechou questão contra, então, mas ao mesmo tempo, algumas bancadas fecham questão favorável ao financiamento e contra então, cada bancada tem um interesse, cada estado está virando um interesse. Então, está muito difícil, eu acredito, para aprovar ou avançar nessa questão da reforma política. Mas a semana que vem o presidente da Câmara prometeu que vai botar em votação algumas pautas. Eu acredito que talvez até a semana que vem se amadureça alguma coisa e se avança pelo menos um pouco para nós termos uma nova regra já para a eleição de 2018. Para fazer uma reflexão em relação ao distritão, e aí o voto vai ser majoritário, ou seja, majoritariamente quem fizer mais voto será deputado estadual, será deputado federal. Quem é o prejudicado nessa situação se acontecer? Os partidos pequenos alegam alguns partidos pequenos alegam que serão prejudicados. E nos últimos dias, inclusive o PT entrou nessa condição de dizer que também é contra o distritão. Nós, que analisamos um pouco o processo a nível de Estado, não achamos grandes preocupações com isso. Por quê? Porque dos atuais deputados federais, mudaria 2 cadeiras. Nós teríamos um a mais, né, que é o deputado Edim Benz, e entraria mais um deputado, se não me falha a memória, do PSD. Então, mudaria apenas 2 cadeiras. Quem é que cairia fora aí? Cairia fora a Giovana, que é do PSDB de Criciúma,
e, se não me falha a memória, Carmen Zanotto do PPS. Então não tenho, acho que as duas que estariam fora, e entraria o Edinho Benz e o outro não me vem à mente agora quem é os federais. Estaduais, a alteração também ficaria na faixa de 4 deputados. Que a população entende isso, só que talvez o momento político que o país atravessa e a véspera da eleição que causou todo esse alvoroço contra isso. Porque nós temos hoje deputados estaduais, por exemplo, com 32 mil votos fora, e deputado estadual com 14 mil votos. Então qual é a representação? A representação é quem faz voto na democracia. Então existe deputado hoje com 14 mil votos, que é do partido do PSB, e existe deputado com 30 mil votos fora do Legislativo Catarinense. Então, como aqui em Brusque, né? Como o nosso suplente vereador André Resini fez 1.015 votos, enquanto tem vereador com próximo a 500 votos na Câmara de Vereadores. Então, isso mudaria nesse momento. Só como o ano que vem já é um ano eleitoral, como a regra está sendo mudada muito próximo, então virou casuísmo. Então aí a população queria isso nesse momento, alguns meios de comunicação começam a dizer que é casuísmo para eleger aqueles que estão lá. Eu não vejo... Claro que o processo político mudou, é 45 dias, as pessoas que vão ter que fazer política em 45 dias é muito mais difícil daqueles que fizeram os 4 anos. Mas também, mantendo a regra atual, aquelas pessoas que quiserem ser candidato irão enfrentar dentro do próprio partido pessoas que já estão no mandato. Então, não mudaria nada. Então, só diminuiria o número de candidatos. E cada partido, por exemplo, o PMDB, nós tivemos nessa conversa ontem, lá em Florianópolis, nós teríamos talvez no máximo, em vez de ter 40 candidatos a deputados estaduais, teríamos 15, 16 candidatos a deputados, concentraríamos em regiões, né? Seria um voto distrital não oficial, mas que teríamos que deixar. A região do Vale vai ter um candidato, a região Oeste vai ter 2 candidatos. Então aí dividiríamos regionalmente. E os demais partidos também, claro, os partidos menores que não têm regionalidade, então o que ia acontecer? Ia ter algumas dificuldades de se reeleger os seus representantes. Mas também tem os representantes de sindicato, tem representantes de igreja, tem outras formas também de pessoas que acabam votando, gente de Florianópolis, de Joinville, que representam o seu meio, o seu setor de trabalho. Então eu acho que isso não mudaria grandes, entre os 16 deputados federais hoje, não mudaria tanto assim, como não vai mudar continuando o voto de legenda hoje. O voto de legenda, a população não entendia até agora. Por que votava-se num candidato, valia a legenda? Porque é um cálculo que se faz, então, o coeficiente eleitoral. Então, se queria avançar nisso. Quando houve a oportunidade de se avançar, se criou barreiras, principalmente pela mídia nacional, que começou a pregar que é casuísmo. Mas eu imagino que essa regra de transição seria o melhor momento, porque ninguém vai fazer nada que se prejudique a si próprio. Infelizmente, as reformas... Independente de partido. Independente de partido político, independente de estágio que você esteja, vamos acabar com o movimento aqui, vamos estar o sindicato, mas eu sou o presidente, quem é que vai acabar? Vamos dizer, a reforma sindical aconteceu, a trabalhista mudou, mexeu no sindicato. Agora, quem é o presidente na presidência do mandato vai dizer o seguinte, não, eu vou acabar com a minha entidade. Não vai fazer isso, então. Agora, uma regra de transição, as pessoas se preparam, elas já começam a se colocar nessa situação. Então, por isso é importante, eu acredito, uma reforma eleitoral que tenha um período de 10 anos para que os candidatos, para aquelas pessoas que exercem a função política, possam também se adaptar. O Luiz Henrique pregava, por exemplo, quando estava vivo, o senador Luiz Henrique, que nós deveríamos acabar, por exemplo, com o programa eleitoral gravado, a produção eleitoral, que nas grandes cidades, não é o nosso caso de Brusque, tem um custo muito alto, tanto nas cidades como nos estados, como no governo federal. Se você for olhar a Lava Jato, o grande volume de recursos oriundo das campanhas eleitorais acabaram sendo jogados nos marqueteiros, né? Tanto é que todos os marqueteiros da mídia, dos grandes candidatos, estão envolvidos na Lava Jato, porque o volume de recursos nisso, qual é a ideia do Luiz Henrique tinha apresentado naquela a reforma que está no Senado ainda? Que o candidato pudesse gravar o seu programa ele mesmo, ou uma rádio da cidade seria requisitada para fazer o programa eleitoral durante o período eleitoral. Eu teria um espaço como candidato a prefeito ou a vereador para ir lá pedir o voto para a população, ficava gravado, a rádio
replicaria isso nos horários políticos e daqui uma semana, outra, ou 2, 3 dias, voltaria e faria isso ao vivo, sem montagem, sem que isso, o custo da campanha seria muito mais barato. Mas o que se vê não é isso, o que se vê é que quer se manter a campanha eleitoral através de publicidade, através de agência de publicidade. Então, isso tem um custo alto. Por isso que os partidos estão preocupados. Quem é que vai financiar esse custo? Uma agência publicitária para fazer uma campanha a governador do estado, com certeza ultrapassa 1 milhão. Então, ninguém produz uma campanha de governador do estado, de senador da república ou de presidente da república abaixo de milhões. Então, é essa condição que os fundos, a criação desse fundo, que nesse momento que o país está passando de recessão, se não tem dinheiro para uma série de questões, vamos criar um fundo para financiar os políticos, é muito complicado. Eu também defendo que esse fundo nesse momento vem num momento muito ruim e não deva ser aprovado. Então é melhor que se aprove algumas regras que façam uma campanha mais barata, que seja só distribuição do santinho, que seja televisão custeada então através de licitação pelo governo, pela estatal do governo, né? O governo hoje até tem uma televisão própria, então que esses órgãos façam a propaganda eleitoral, mas que diminua essa questão de gastos, principalmente na questão de mídia nas grandes televisões. Né? Que seja mais simples. Você acha que essa situação envolvendo o voto, o distritão aí, ele vai diminuir também o custo da campanha? Vai, porque vai diminuir o número de candidatos. Vamos dizer, eu falo do PMDB. O PMDB na última eleição teve 8 ou 10 candidatos. Você está falando para federal, digamos. Para federal. 8 ou 10 candidatos, nós vamos ter só 5, se formos o distritão. No caso de estadual, nós tivemos mais de 40 candidatos, que são 40 candidatos, podendo ser mais de 50%. Nós podíamos botar até 60 candidatos. Não botamos, eu acho que não tinha essa quantidade, mas teve aí 40 candidatos, vamos dizer assim. Isso tem um custo material, tem um custo de propaganda de TV, então tem N custos que aumentem muito, porque você tem que gravar 10 candidatos é uma coisa, você gravar 30 candidatos é outro trabalho, é outro montante de recursos também. Material, deslocamento, veículo, combustível, assessoria. Então, tudo isso aumenta em muito o custo. Então, com o distritão, os partidos políticos diminuiriam. Mas como nós passaríamos para 16, vamos dizer assim, os partidos menores teriam 1 ou 2. Como existe hoje, Jorginho Melo é deputado eleito sozinho no PR. Por quê? Porque ele usou de outra legenda, da tal da coligação, para conseguir chegar à eleição. Mesmo ele fazendo a votação que ele fez, com mais de 100 mil votos, ele e a Carmen Zanotto, por exemplo, são 2 exemplos. A Carmen Zanotto está no PPS, só tem ela de candidata federal na última eleição. Ou um ou outro candidato que fez 4. Então eles não conseguiriam a legenda de 200 mil votos para estarem hoje na Câmara Federal. Se não tivesse coligado. Então, o que está sendo aprovado agora no Congresso, que parece que isso vai passar, que é proibir coligação na proporcional. Isso sim vai prejudicar o partido pequeno. Porque se ele não tiver coligação na proporcional, eles não vão conseguir eleger ninguém. Ou então vão prejudicar uma região que nós podemos ter esse reflexo muito forte aqui em Brusque. Eu tenho dito isso em várias vezes que eu tenho falado nas rádios, nos jornais, nós podemos, mantendo essa situação. Aqui em Brusque pode ter 5, 6 candidatos para servir de ajuda para eleger outra pessoa. Porque os partidos pequenos vão acabar lançando candidatos nas 50 maiores cidades do estado para fazer o quê? Para eleger 1 ou 2, com 15 mil votos, 20 mil votos. Isso acaba prejudicando toda uma região. Então, aqui em Brusque, de repente, vai ter candidatos de 5 ou 6 partidos políticos. Vai eleger quem? Ninguém. Porque a nossa condição de eleição é menor, porque nós temos pouco eleitor, nós temos 80, 90 mil eleitores. Enquanto que Joinville, Blumenau, Florianópolis tem um maior número de eleitores. Então as cidades maiores acabam sendo favorecidas. Então os atuais deputados acabam sendo favorecidos. E se nós tivéssemos o distritão hoje, com certeza os nossos candidatos de Brusque iam pensar quem seria candidato. Por quê? Como é que eu vou ser candidato dentro de um partido que pode eleger um só? Então eu vou ter que ser o melhor de Santa Catarina. Ah, mas o meu partido pode eleger 5. Opa! Então eu tenho que ser entre os 5. Então, aí elimina uma série de candidaturas que só vão para ajudar a outra. E acaba virando o quê? Compromisso de emprego, compromisso político. Então, é essa situação que eu acho que o país tinha que avançar. Mudar de cara não dá.
Porque não adianta tu dizer que o cara trabalha para ti e depois tu não vai querer ajudá-lo na colocação do emprego público ou na forma no partido político. Isso existe desde a esfera estadual, a esfera federal e acaba havendo compromisso durante esse processo. Então, mas diminuiria muito. Por quê? Porque ficaria menos pessoas para que pudesse participar do processo. Então, menos candidatos, menos recursos, menos compromissos, porque iria ser compromissos mais regionalizados, porque o deputado teria que estar mais compromissado com a sua região, porque lá em 2022 o voto seria distrital. Então, mesmo ele não sendo eleito pelo distrito, ele estaria já começando a olhar o seu distrito, porque o futuro político dele vai depender do distrito. Então, nós estaríamos dando um grande passo. Então, aqueles deputados que hoje teriam uma análise, não, meu negócio não é atender a região, é fazer política, porque... Não, então, esse voto começaria a ter uma consciência diferente, porque a população, chegando na próxima eleição a deputado federal ou estadual, ela vai ser votada distrital. Aí o cara que não apareceu aqui durante os 4 anos, como é que o cara vai fazer voto aqui? Então, ficaria já uma janela para que chegássemos lá em 2022, tivéssemos um avanço na questão do voto distrital. Estou conversando com o vice-prefeito Ari Vec, estamos falando sobre reforma política. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos no segundo bloco aqui do programa Estúdio Mais, programa de Irlei Silva.